Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é a parte 14, penúltima parte do resumo ali nos comentários sobre o livro Orientação da Criança, da escritora Ellen White. E o que temos para hoje? Quais são as orientações, os conselhos, né? O lar deve se tornar um lugar de instrução e não um ambiente monótono. A autora diz que, enquanto ensinamos hábitos de higiene, devemos também ensinar que Deus quer que tenhamos um coração limpo da mesma forma que o nosso corpo. O que isso quer dizer para a gente? O lar deve ser um lugar de instrução e não monótono, ou seja, as crianças devem sim ter ocupações. Eu ensino os meus filhos, eles gostam de animais, né? Tem gatos, então a obrigação deles é colocar água, ração, limpar a caixa de areia. Também já estão aprendendo a limpar o quarto, limpar o banheiro, trocar lixo, porque nesses momentos de instrução para a vida, a gente também já aproveita para falar sobre Deus, né? Assim como a nossa casa deve estar limpa, assim como o nosso corpo deve estar limpo, quando a gente ensina para as crianças sobre higiene pessoal, é importante frisar que Deus ele quer que não só o exterior esteja limpo, mas também o nosso coração. É em casa que é o lugar certo para se encontrar Jesus. Muitas pessoas pensam que é na igreja. De fato, encontramos Jesus na igreja, mas em casa é o ponto de encontro mais importante, mais principal, né? Que há. E essa fé, ela deve ser ensinada para as crianças dia após dia, por preceito, por exemplo, né? Porque nossas crianças elas vão aprender com o nosso exemplo. A autora ela aconselha a fazer tudo, mas tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente possa salvar os nossos filhos. E aí tem um detalhezinho que toca muito no meu coração, né? Quando eu li esse livro, ele me chamou muita atenção nessa parte, porque ela disse que esse fazer de tudo para os nossos filhos, sejam eles por. Gente, alguém bateu aqui na minha porta, né, do escritório e eu não sei de onde eu parei, mas eu acho que eu estava falando sobre fazer tudo por nossos filhos, sejam eles sanguíneos ou recebidos em nossa família por adoção. E nesse ponto foi o ponto que mais me chamou a atenção ali no livro, né, porque sou mãe por adoção. Eu e o meu esposo adotamos dois filhos, né, duas crianças, um menino e uma menina. É adoção tardia, mas isso é assunto para outro momento. E a leitura desse livro ela foi muito importante para mim. Aprendi a lidar com situações, aprendi que eu tenho que orar para ter paciência, sabedoria, bondade no lidar com eles, né? Então, esse livro é muito maravilhoso, ele é muito transformador, me ajudou muito. E como eu falei, é por isso que eu estou aqui, né, gravando esses vídeos para compartilhar, porque eu sempre tive o pensamento assim. Quando eu comprava um livro e que aquele livro ali ele era muito bom, aquela leitura prazerosa, gostosa, que eu aprendia boas lições, eu logo em seguida pensava: para quem que eu vou emprestar esse livro, né? Hoje eu não empresto mais, porque esses livros eles vão e nunca voltam. Então eu mudei de estratégia, né? Eu resolvi gravar o vídeo, assim eu compartilho as boas novas do livro e eu não perco eles de vista, estão lá na minha estante, né? Mas se alguém precisar, óbvio, eu empresto, mas agora eu estou anotando o nome para quem eu emprestei para poder cobrar depois, né? Então isso me tocou muito e me ajudou muito. Na vida diária, ó, a parte que eu vinha falando, né? A autora escreveu: na vida diária devemos praticar a paciência, a bondade e o amor.
Porém, isso não significa que a gente deva permitir que eles façam o que eles querem. Não é bem assim que funciona. Tem que ter regra, tem que ter os limites, tudo muito bem esclarecidos e definidos. Ela fala, né, que um mau traço que os pais toleram, ou vou fazer de conta para não ver, porque agora eu estou cansada, estressada, não tem tempo para resolver. Um mau traço já é capaz de desequilibrar toda uma formação de caráter. Então é muito importante a gente estar atento, viu que fez algo errado, vamos corrigir, vamos conversar, vamos disciplinar, né? Porque essa é a nossa função como pai e mãe. Além de educar, de corrigir, de disciplinar, ela também recomenda que nós devemos orar pelos nossos filhos e orar muito, né? Dobrar os joelhos se for possível. Ela fala, a autora fala que a oração das mães cristãs são atendidas por Deus, né? Aliás, todas as orações elas são ouvidas por Deus. Não existe oração que Deus não ouça. Mas principalmente a nossa oração de mãe, né, intercedendo ali pelos nossos filhos, essa oração de intercessão por eles, ela é muito poderosa. E também por nós, né, pedindo a Deus que nos capacite para poder educar essas crianças nos caminhos do Senhor. Esses eram as orientações e os aconselhamentos para o dia de hoje. Vou tentar voltar amanhã com a última parte, assim eu finalizo esse livro. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.